mapeada agora no decaimento dela do quarto dele. Então, o modelo de quarto, deixa eu colocar aqui, o modelo de quarto L, nós estamos aqui decaindo do elétron. E aí a gente começa a perceber que a gente forma aqui um dublete dentro do setor de quarto. Então, nós temos uma corrente de quarto no setor de dublete e uma corrente leptônica. Então é como se a gente tivesse a interação de uma corrente de quartos com uma corrente no setor de elétrons. Vamos colocar. E claro, né, com os trabalhos que já se conhecia de Young e Mills, a ideia seria, será que a gente pode mediar a interação entre essas duas correntes pela existência de algum tipo de bóson? A gente também fala de uma corrente, porque o D não existe mais depois. Mas é como se fosse, mas é uma corrente quarta, nossa, uma transição, né? Você transita o quarto D, vira o quarto U, então no fundo é uma corrente de quarto. Bom, então, a ideia seria começar a ver se a gente pode aproximar essa física de interações frágeis do cenário de Young e Mills. Já se tinha aberto na década de 50. A partir de 54, a gente já falava das teorias de Young e Mills. Só que as teorias de Young e Mills tinham, digamos, desse ponto de vista, elas tinham um problema. Por quê? A massa dos bósons vetoriais intermediários, a massa do espinho é nula. Então, a interação é de longo alcance. E o que poderia ser interessante aí é que é exatamente a discussão que estava fazendo ainda agora da questão da massa. Se a massa do ferro é de natureza de Dirac, é uma massa de Dirac, então o que nós temos? Nós temos um ferro left e um ferro right, e aqui nós temos aquilo que é a massa do ferro. Então, a massa de Dirac, ela pode ser o left ou o setor right. No entanto, se nós temos uma relação de polaridade, suponhamos que nós só tivéssemos a polaridade left, não tivéssemos a polaridade right. Então, objetos que têm polaridade left, para eu formar objetos desse tipo, para eu formar escalares de Lorentz a partir desses objetos, eu vou precisar sempre do objeto de Young. Por quê? Porque left barrado, left é isso aqui, meio zero. Left barrado é meio zero está, é zero meio. Então, esse objeto aqui é zero meio. Mas esse objeto aqui é meio zero. Então, essa combinação, ela está sempre na representação meio-meio, que é a representação vetorial. Por isso que tem que ter esse dinamismo, esse objeto aqui, quando eu combino um left barrado com um left, isso aqui não é um escalar de Lorentz, isso aqui está na representação meio-meio. Isso aqui, na verdade, é um vetor. Então, se o mundo é plural, qual é a nossa ideia? Que esse objeto aqui, ele pode interagir com campos vetoriais. Campos vetoriais, eles interagem dessa forma. Então, a interação de Gauge, a interação de Young-Mills, se o mundo é plural, a interação de Young-Mills é excelente, porque a interação de Young-Mills, ela justamente ela se mantém no mundo estritamente plural. Se o mundo é plural, né, esse objeto aqui, que é o termo de massa de Dirac, ele não se esse objeto aqui que é meio zero, esse objeto aqui é meio zero está, é zero meio. Então esse objeto aqui é zero meio. Com esse objeto aqui que é zero meio, isso aqui pode ser ou escalar, 0, 0, 0, 0, ou tensorial. Então, essa combinação aqui, o si left barrado, o si right, ela pode ser ou escalar, ela pode se acoplar com um escalar. Isso aqui, se eu pegar a combinação escalar, ela vai se acoplar com escalar. Mas se eu pegar a combinação tensorial, esse objeto aqui vai deixar de se acoplar para um tensor, né? Finito. Então, no mundo integral, o campo de Young-Mills, ele se acopla separadamente com o setor left e com o setor
dizendo é o seguinte: a interação de Young-Mills, ela não muda a quiralidade do férmion. Se um férmion qualquer emite ou absorve um quantum de Young-Mills, ele não muda a quiralidade dele. Ele emite e continua leve, ou ele absorve e continua leve. A mesma coisa acontece com o Wright, porque a interação de gate, ela é a interação feita dentro do mesmo setor. Eu não posso colocar left e right e acoplar como volta, porque left barrado right não é vetor. Left barrado right ou é escalar ou é tensor. Então, a interação de Young-Mills, ela fica totalmente dentro do setor left. Por que eu estou dizendo isso? Porque se as interações fracas violam a paridade, o setor fermiônico, isso significa que nós podemos viver num mundo que só tenha férmions left. Eu posso ter um setor left, eu posso ter um férmion só com um setor left, sem o setor right, do ponto de vista da interação fraca. Então, o caso do neutrino. O neutrino, nessa época, o neutrino é só leve, o neutrino não tem massa. Vamos colocar, o neutrino é literal, ele é só leve. Então, eu consigo pegar um objeto que seja somente leve e fazer interações com vetoriais intermediárias. E essas interações são as interações de gauge. Então, eu posso pegar um objeto que seja puramente leve e fazer essa interação. E Gama-Mi derivada por variante do objeto leve, e aqui se leve barrado. Essa ação de Dirac é uma ação invariante de gauge. Por quê? Porque eu vou só observar. Agora, com isso, se eu só tenho leve, e eu não quero, eu tenho férmions carregados, se o férmion é carregado, ele não pode ser guardado. Mas se ele é carregado e tem massa, eu preciso colocar aqui um termo de massa para ele. Então, o férmion de Dirac, eu posso ter esse lagrangiano para o seu leve, esse lagrangiano para o seu right. Agora, na hora da massa, se ele é carregado, a minha massa tem que misturar o left com o right. Pela invariância de Lorentz, left barrado right, ou é escalar ou tensor. Então, esse termo aqui eu poderia pensar, eu posso colocar aqui um escalar, ou eu posso colocar aqui um objeto tensorial. Tá legal? Então, isso aqui é invariante de Lorentz, isso aqui é invariante de Lorentz, está colocando direto com right. Então, a ideia é que, se eu quiser, de alguma forma, ter uma descrição microscópica da massa, se a massa for gerada através de um processo dinâmico, eu tenho que vir através de um campo escalar. Por quê? Porque um campo escalar ficando constante, ele transforma isso aqui no termo de massa. Mas um campo tensorial ficando constante, ele quebra essa equilíbrio, porque ele produz uma noção de uma direção preferencial no espaço. Então, a ideia do mecanismo de Higgs, não vamos dizer, a ideia de se atribuir a origem da massa a um mecanismo dinâmico, ela não pode vir em campo tensorial, ela tem que vir em campo escalar. Então, nessa época, essa é um pouco a ideia do Salam, quando ele pensou na questão da simetria equiral, é que se o mundo é equiral e eu tenho que gerar massa a partir do mundo equiral, o único jeito é eu ter algum escalar, eu preciso trazer um escalar. Nesse tipo de interação, porque é o escalar que vai conseguir direcionar para gerar massa. Essa é a ideia. Não é ainda a ideia final. Mas então a gente já, no final da década de 50, já está claro que um escalar deve desempenhar um papel fundamental. Também, dentro da conferência de Seattle, de 56, tinha um resultado que saiu lá, que era muito importante, que era o resultado, que o Feynman, inclusive, estava nessa conferência, né? É que nessa conferência foi apresentada a questão, foram apresentados alguns trabalhos na supercondutividade. Até em 52, aqui tem um trabalho de Salam em 52, acho que aqui, isso. Salam em 52 e 53, né? Ele faz o trabalho de Progress of Theoretical Physics, em que ele constrói uma teoria de campos para a supercondutividade. Então já se tinha uma discussão de que a supercondutividade ela poderia estar dando um tipo de lição da física de partículas, porque na supercondutividade gera-se uma escala de massa a
a partir da interação. O que acontece? Né? Os elétrons, como supercondutor, acontece uma transição de fase e esses elétrons eles começam a formar estados de gás, que são os pares condensados, uma escala de energia, na faixa de alguns milielétrons. Então, cria-se uma escala de massa para formar objetos compostos de elétrons a partir da interação. Então, a ideia aqui poderia ser um pouco essa. Será que eu tenho objetos mais fundamentais e eu vou ligar esses objetos para formar uma escala de massa, para ter uma escala de massa que vai gerar massa na matéria fermiônica. E essa era um pouco a questão dessa época. Então, como é que eu posso gerar uma escala, eu começar com uma teoria de campos sem massa, que é o caso de Young-Mills. Young-Mills começa sem massa. E se tem simetria quiral no setor fermiônico, o setor fermiônico também é sem massa. Então, você diz, eu vou começar com uma teoria que ela só tem objetos, só tem interação e objetos de massa nula. E a massa, ela deve ser um produto da interação, que era um pouco a lição do BCS. Você gera uma escala de energia para formar o par condensado a partir da interação elétron-elétron. Então, dentro dessa visão, se você tem um mundo quiral, quem pode fazer a interação de troca é o campo de Young-Mills. Então, o campo de Young-Mills ele ressuscita um pouco, porque no próprio paper de Young-Mills não fica claro qual é o papel do campo de Young-Mills, porque você tinha ainda a ideia da quebra da paridade. Com a quebra da paridade, você pode ter um mundo completamente quiral, que é elétrico, independente do outro mundo, não precisa nem ser o mesmo termo, pode ser o que tem um mundo leste e um mundo vários, e o campo de Young-Mills é ele que faz a interação. Ele faz a interação no setor left e faz a interação no setor right. O objeto que troca campo de Young-Mills, ele não muda a quiralidade dele. Então, o campo de Young-Mills, ele é compatível com uma interação num mundo que só tem o ferro left. A questão, então, seria, para gerar massa, se os férmions são carregados, que era o caso do elétron, que era o caso do muon, eu preciso ter carga e massa. Então, para eu ter carga e massa, o único jeito de eu gerar massa é a massa, ela está nesse mecanismo aqui, está nesse tipo de bilinear aqui. Então, ou eu vou gerar por um escalar, ou é uma interação com o escalar, ou uma interação com o tensor. E aí a gente imagina, a interação com o escalar pode ser mais interessante, porque se na interação esse escalar, por alguma questão de energética, toma um valor constante, essa interação com o escalar, o que é a interação, vira um termo de massa. Essa é a importância. Por isso, o bóson de Higgs deveria ser um escalar. Eu poderia dizer que o bóson de Higgs poderia ser um objeto tensorial, mas aí, se ele se condensa formando um estado de mínima energia que não é escalar, ele tem índice. Então, ele tem spin. Esse objeto aqui, se ele é simétrico, ele tem spin 0, 1, 2. Se ele é antissimétrico, ele tem spin 1. Então, esse objeto aqui, como esse objeto aqui é antissimétrico, esse objeto só pode ser antissimétrico, ele só pode ter spin 1. Então, o objeto de spin 1 no vácuo, isso significa que o vácuo tem uma direção preferencial, você quebra essa teoria de Lorentz. Então, você não poderia ter esse tipo de interação para induzir uma massa. Então, a gente já começa a perceber a importância de um campo escalar na interação desse mundo quiral para poder gerar escalas. O escalar é importante para gerar escalas. Essa aqui seria, eu vou botar mais um pouquinho. E aí a gente mais ou menos termina a década de 60, 50, não, sabendo que se eu quero ter uma interação fraca de curto alcance, quero reproduzir os termos de massa, no caso do elétron, eu teria que ter um campo escalar. E já se sabia também do trabalho de 51 lá no Salão, a gente estudou também curso eletrodinâmica escalar, depois o Salão retoma esse trabalho em 64 também, é que a interação de campos escalares, com campos vetoriais, ela nos dá termos desse tipo. A interação escalar com o fóton, um campo de Young-Mills é desse tipo. Então, se esse escalar aqui, por acaso, ele virar constante, nós ganhamos um termo de massa, tanto para o setor vetorial quanto
em termos de massa, se isso aqui vira uma constante, do setor fermiônico. Então, aí, o interesse do campo escalar é que ele, ao mesmo tempo que ele gera a massa fermiônica, ele pode também gerar uma massa para o setor de Young-Mills. E aí, essa massa para o setor de Young-Mills, ela vai encurtar o alcance da interação. Então, a gente consegue, de uma certa maneira, reproduzir o alcance fraco da interação e, ao mesmo tempo, gerar as massas para o setor de matéria também. Então, essa é um pouco a ideia. Então, o campo escalar parece ser algo que a gente tem que introduzir se a gente quiser compreender a origem da massa numa teoria com interação. Vou colocar a coisa desse modo. Na próxima aula, nós vamos começar a discutir com vocês o contexto da década de 60, que é quando se configura realmente a quebra espontânea de simetria e o mecanismo de luz. Por enquanto, eu estou só querendo trazer, quer dizer, a ideia, quer dizer, quais foram as ideias que a construção da teoria da prata, elas foram assim, fazendo desenvolver na teoria quântica. Então, uma ideia importante, da interação fraca foi a ideia dos portadores de carga escalares, a importância dos objetos escalares, das interações fracas, da interação eletromagnética, e a física de neutrinos, ela trouxe uma nova simetria, que é a simetria quiral. Com a simetria quiral, nós começamos a compreender que a origem, quer dizer, tem uma simetria que protege o férmio de ganhar massa. Por trás da simetria quiral, por trás da massa nula de um férmio, a gente deve ter uma simetria quiral. Foi um ponto importante. O outro ponto importante foi a violação da paridade. Então, se nós temos um mundo estritamente quiral, a interação desse mundo estritamente quiral, ela pode ser facilmente mediada pelos campos de Young-Mills. Quando a gente começa a relacionar Young-Mills com quiralidade. Claro, o campo de foco estava presente na eletrodinâmica. Na eletrodinâmica quântica. Mas se a gente observar na própria eletrodinâmica, se o elétron não tivesse massa, a interação eletromagnética, ela tem essa estrutura aqui. O setor leve, o protofóton, o setor leve, com a mesma constante de acoplamento. E o setor light também. Então, o fóton, seja leve ou seja light, o férmio, seja leve ou seja light, ele emite fóton e ele permanece leve e permanece light. O que é importante aqui é a constante de acoplamento do setor leve e do setor light seja a mesma. Se eu tivesse uma interação desse tipo aqui, ou menos grama 5, aí a minha interação já seria diferente, porque esse objeto aqui, ele me daria uma interação só no setor elétrico. Esse aqui é o setor elétrico, esse objeto que necessariamente vai ser elétrico. Esse aqui não tem interação no setor light. Então, a quiralidade, a estrutura quiral da corrente é muito importante para decidir qual é o tipo de interação que eu tenho. Mas o que é importante é que o férmio, o bóson de Young-Mills, o bóson vetorial, ele compartilha bem qualquer interação com o férmio quiral. O que é diferente do escalar. O escalar não. O escalar, ele aponta sempre os dois mundos. Ele vai sempre fazer uma conexão do setor elétrico com o setor light. O escalar é que faz quebrar a quiralidade. Quebra a quiralidade da interação, porque, claro, eu estou misturando elétrico com light. Então, se a minha interação quiral, a simetria quiral que o Salão introduziu era essa aqui, I alfa gama 5 psi. Isso é o psi. Então, isso significa que o psi leve mínimo é I alfa psi leve. Porque no setor leve, gama 5 vale 1. E no setor right, gama 5 vale menos 1. Então, a carga quiral do setor leve é mais 1 e a carga quiral do setor right é menos 1. Então, esse termo aqui, se eu pegasse, por exemplo, left barrado left, isso aqui vai ler. Mas quando eu quero left barrado right, o left barrado então é menos I alfa e o right tem menos I alfa. As duas fases se juntam, não se cancelam. Então, esse termo aqui, ele quebra a quiralidade. Então, o termo escalar, o acoplamento do escalar, ele quebra a quiralidade. Por quebrar a quiralidade, ele pode gerar massa. Certo? Então, na hora que vem, eu vou partir
dessa para aula que ainda se já uma aula normal de 4 horas. Puta, susto, não tinha quebrado a mesa. Na próxima aula então a gente vai continuar. Por isso aí eu vou começar a construção da teoria agora, certo? Vou começar a discutir a simetria, os números quânticos e a estrutura dos múltiplos. Eu vou supor então que a gente já estudou um pouco de Young, né? E para ele se já foram as aulas de Newton, vou retomar a discussão. Vou deixar isso. Bom, se alguém quiser, me escreve, só para me lembrar, eu mando para o grupo todo o trabalho do Fermi sobre a origem das interações práticas. Isso aqui eu vou redigir, tá? Porque eu fui acertando e vou botar na página lá das nossas aulas, lá no nosso site. Esse artigo do Schwinn também não é. Tá, acho que o artigo do Schwinn eu acho que ele é bem geral, assim, você não é um artigo só, esse que você vê o panorama da época, né? Então, o pessoal nas ciências humanas tem uma